Good morning, good morning. Como é que é? Cantando na chuva essa? Essa aí, cantando na chuva. Good morning, good Só que tá um sol, morning to you. You. Neste momento estamos transmitindo ao vivo e em cores para dois canais, aqui para o Instagram e aqui para o TikTok. Boa noite, bom dia. Uai, amor, acabamos de cantar Good Morning. Bom dia para vocês. Tá falando boa noite pra galera. A live hoje é um babado legal. A live hoje fala sobre mães, amor materno. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, amor materno e como é que essa questão afeta a sua vida. Para quem não está se situando, o pessoal aqui do TikTok está chegando rapidinho aqui, eu sei que é mais dinâmico. O que acontece? A gente soltou alguns vídeos ao longo dessa semana e teve um vídeo nosso que teve uma repercussão muito interessante. Não só aqui nas plataformas aqui do TT e do Insta, mas teve também em outros, que é um que eu falo das questões de o que acontece quando você tem uma mãe em que você espera que você seja uma mulher que vai ser amada, acolhida, vai receber aquela quantidade de carinho, e afeto e tudo mais, e você nunca ouviu uma palavrinha dessa mãe dizendo para você alguma palavra de afeto, de carinho, de acolhimento. Tudo que você ouve é reclamação, tudo que você ouve é crítica, tudo que você ouve é problema. Você não é vista, a não ser quando você está fazendo alguma merda. Então, e aqui vocês já vão se acostumando que às vezes a gente tem que soltar uns palavrões aqui porque não tem jeito diferente. E é aquela história assim, lembra quando você era criança que o pessoal, que você falava assim, mãe, tirei 10 na prova. Aí falava, meu filho, foi mais que obrigação. Muito complicado, né, saber um negócio desse. Ah, mãe, comprei uma casa. Ah, mas é tão longe da cidade. Mãe, consegui um emprego. Ah, mas paga pouco, né? Ah, consegui começar aula de violão. Ah, mas você nem tem tanto talento assim pra música, né? Quantos de vocês não passaram por isso, hein? Quantos de vocês não passaram uma vida ouvindo críticas, em vez de ouvir uma palavra de carinho e de afeto? E o que é importante, né? É a pessoa entender como é que essa história que você passou afeta a sua vida hoje. Por quê? Afeta, não afeta, Agatha? Afeta, porque assim, entra num ciclo de você tentar ficar provando que você tem qualidade. E afeta porque você começa a transferir as situações para outras pessoas. Então, isso vem muito ali da primeira infância, da função de acolhimento, de como você interpretou aquela fase da sua vida e, por consequência, você vai levando isso ao longo de toda a sua jornada. E muitas vezes tem gente que bate as botas sem saber que tinha essa questão. Então, aqui você vai começar a entender e tomar consciência de determinadas questões nesse sentido, tá? E aí as pessoas têm qual o problema? Eu vou olhando aqui. Por que a questão dessa falta de acolhimento ela afeta a sua vida hoje? Porque se você tem insegurança hoje em dia, se você não consegue tomar uma decisão com medo do que pode acontecer quando você tomar essa decisão, se você é uma pessoa ansiosa, que vive sempre com medo, sempre pensando no futuro, porque você não sabe o que vai fazer da sua vida lá para frente, então o dia a dia ele se torna um sofrimento, ele se torna uma agonia, porque você não sabe o que fazer para não levar porrada. E não é porrada no sentido físico, mas é porrada emocional. Da vida. Ouvir desaprovação, ouvir uma reclamação, ou não ser validada. Então isso vai te colocando em sofrimento, então te afeta a sua autoestima, afeta a sua autoconfiança, afeta a sua capacidade de caminhar. E aí você passa a ter uma vida, não uma vida canalizada para viver uma vida de realização do que você quer, mas a sua vida ela é baseada no medo e na culpa. E quem acompanha a gente aqui há muito tempo sabe que a gente fala que os dois grandes pesos que seguram você para caminhar em direção ao que você gostaria são o medo e a culpa. E por que são o medo e a culpa? Porque o medo e a culpa, eles podem ser ótimos conselheiros, né? Eles podem dar muitos conselhos bons no sentido de, já pensou nisso, já avaliou isso. Só que, ao mesmo tempo, eles se tornam péssimos carcereiros, porque eles te prendem.
Eles te prendem. Você quer tomar uma atitude, você não consegue. Se eu fizer isso, eu vou desapontar alguém. Vou desapontar minha mãe, no caso a live aqui não vou falar de mãe, então vamos focar bem na mãe, né? Vou desapontar minha mãe. Se eu tomar a decisão, minha mãe vai dizer que eu não sou a melhor pessoa, que eu sou uma pessoa incompetente e tudo mais. E a gente teve tanto depoimento, e teve tanto feedback, seja mandando pra gente inbox, seja tudo mais, que a gente resolveu pegar alguns e trazer para vocês e também explicar, isso que a Agatha colocou muito bem, de como é que a função do acolhimento e a função do direcionamento, elas são fundamentais. Você que está hoje em dia com problemas de autoestima, você que está hoje em dia sem confiar no que você vai decidir, você que é insegura, você que acha que não consegue dar um passo sem pedir o conselho de alguém, você tem que entender como é que a função de acolhimento e direcionamento ficou zoada na tua vida. Exatamente. Então, assim, você fica de novo, né, naquele ciclo tentando provar uma qualidade, naquele ciclo tentando provar uma qualidade desde pequenininha, tentando ser melhor em tudo. E quando tá na crise, quando tá na merda, você tem que resolver sozinha. Exatamente. Por quê? Porque se você conta... Primeiro que você sente que não pode contar com ninguém. Segundo, quando você tem a coragem de se mostrar vulnerável e pedir ajuda, tem dedo apontado pra você do tipo, pô, fez merda. Acusado. E aí você começa a sentir uma culpa de tipo assim, cara, e aquele peso de eu não posso errar de jeito nenhum. Então eu tenho que ser perfeita. Aí a vida fica pesada pra cacete, né? Fica. E aí, inclusive, comentaram aqui, ó. Meus pais me rejeitaram e eu sei a dor que é. Pois é. E é complicado pelo seguinte, o que vocês... a gente vai ler algumas questões que algumas pessoas trouxeram. Pessoal do Insta, estamos aqui no TikTok, no TikTok tá? também. Para vocês começarem a entender. Mas vamos começar de cara fazendo um alinhamento aqui. Existem várias funções que a gente tem que desempenhar na vida e que a gente recebe e que ao a gente internalizar isso, a gente introjetar, a gente guardar na gente, eles moldam a nossa percepção do mundo e nos habilitam ou não a caminhar para a vida. E tem duas funções que são fundamentais nesse sentido, que é a função do acolhimento e a função do direcionamento. De forma grosseira, de forma leiga, muita gente vai colocar isso como função materna e função paterna. A gente não gosta muito de usar essa determinação simplesmente pelo fato de que as pessoas instintivamente começam a colocar de que função materna é para mãe, mulher, e função paterna é para pai, homem. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Senão, famílias monoparentais estavam ferradas. O que acontece é o seguinte, tradicionalmente na nossa cultura, que é uma cultura até patriarcal, você cria um direcionamento e diz o seguinte, existe a função materna e a função paterna. A gente não gosta dessa definição. Por não gostar dessa definição, a gente diz que é a função de acolhimento e a função de direcionamento. Que, de uma maneira geral, as pessoas costumam associar a função materna e a função paterna. Então nós vamos começar falando isso daí, para vocês começarem a entender e isso funciona. E quando você tem essas duas funções equilibradas entre você consegue caminhar na vida, né? Exatamente. Você consegue caminhar, você para ponderar, vem um medo e a culpa, você fala assim, mas isso daqui, eu vou bater uma insegurança, mas assim, não, mas você pesa o que é melhor para você, e quando você pesa o que é melhor para você toma as atitudes, e mesmo que venha o medo e a culpa, você fala, não, mas eu sei o que é melhor para mim. Quando você tem as funções de acolhimento e de direcionamento equilibradas, a vida flui, gente. A vida flui. Agora, se você que está assistindo essa live agora está com problema de insegurança, está com medo, acorda todo dia ansiosa, acorda todo dia travada, não sabe o que é da vida. Se você está se sentindo assim, essas funções estão zoadas dentro de você e elas vêm lá da nossa infância. E isso é um problema. Exatamente. O que você acha legal? Se de repente a gente já começar a contar alguns caos, quer falar mais alguma coisa aí? Não, assim, a gente tinha tocado nesse assunto e uma pessoa comentou aqui, ó, mães narcisistas fazem filhos fracos. Na verdade, não é bem assim, tá? Na verdade, filhos de mães narcisistas são sobreviventes. Porque, dependendo do grau, é uma coisa tão séria. É uma coisa tão séria, que a pessoa ela demora para conseguir se recuperar e caminhar na vida. Mas filhos de mães narcisistas, principalmente as mulheres, elas são sobreviventes. Então, assim, eu acho que isso é muito diferente de ser fraco. Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente simplifica uma coisa que é muito mais complexa. Ah, filhos de mães narcisistas são fracos.
Tá, baseado em quê, exatamente? Porque quando a gente coloca dessa forma, a gente não leva em consideração que essa pessoa, ela precisou fazer, tipo, o triplo, o quádruplo, o 10 vezes mais do que um filho que não tem mãe narcisista precisou fazer para minimamente ali conseguir um grau de sobrevivência. Tem histórias de mães narcisistas que nega comida. Então, assim, você acha que isso é ser fraco? Imagina uma pessoa viver na adversidade. Então, assim, realmente a Agatha colocou um ponto muito importante. De verdade, gente, o que vocês têm que começar a entender, que a grande maioria das pessoas, e quando eu falo a grande maioria, gente, eu estou falando, assim, na boa, de 99,9% das pessoas no mundo, ok? A gente fala isso com conhecimento de causa, seja porque nós já fomos sobreviventes, ok? Nós dois aqui, seja porque nos nossos atendimentos o que a gente mais vê são pessoas em sofrimento. Sofrimento porque continuam revivendo situações que aconteceram lá atrás, não têm conhecimento disso e aí vivem inseguras, com medo, travadas, se sentindo menores, se sentindo incompetentes, incapazes, se sentindo menos. Então o que acontece? Quando a gente faz essa provocação, então, me conta aí, como é que é você que nunca ouviu um elogio da sua mãe? Você que nunca ouviu um comentário, um carinho, que só ouviu crítica, como é que é ter uma vida insegura, uma vida em que você não sabe que decisão tomar, que você vive com crise de ansiedade ou de depressão? Como é que é ter uma vida assim? Será que é uma vida boa? E aí o que vocês precisam começar a entender? Que existe um jogo aí, mas que depois a gente vai dizer mais pra frente, que tem uma forma de quebrar isso daí. Vamos começar a ler aqui o que o pessoal colocou? Vamos. Ó, uma das comentários que eu vi, vamos fazer o seguinte, eu falo e você comenta, e vice-versa depois, tudo bem? Então, ó, fulano aqui, eu não vou falar os nomes porque, enfim, né, não faz sentido, né? Tudo que a gente faz parece que tá errado. Até se for uma coisa boa, tipo assim, me formei. Ah, mas sua profissão não dá dinheiro, né? Comprei um apartamento. Ah, mas vai pagar condomínio a vida toda. Tirava 10 na prova. Não fez mais que a sua obrigação. É isso. Será que você já passou por essa situação também? Você faz o melhor. Você tá na expectativa de, pô, agora eu vou ouvir aquele... Parabéns. Parabéns, filha, você tá arrebentando a boca do balão, tô muito orgulhosa de você. E aí, em vez de ouvir isso daí, você ouve uma lapada. O que você tem pra dizer sobre isso, Agatha? Isso que o Kleber mencionou, e são comentários reais, tá? Que a gente recebeu nesse vídeo específico que o Kleber trouxe, pode ocasionar vários desencadeamentos ali na vida dessa pessoa. Por exemplo, tem uma coisa que a gente chama dentro do nosso treinamento, dentro do nosso curso, de BO. BO é o quê? Benefícios ocultos, tá? Por que são benefícios ocultos? Porque eles não são tão óbvios e, diferente de ganhos secundários, esses ganhos não são secundários, eles são ocultos, mas eles são os principais ganhos que se tem ali, são os principais benefícios que são se tem benefícios, ali. né? Então é um benefício oculto. Então, por exemplo, trazendo essa questão que o Kleber trouxe da mãe, né, que fala, não fez mais que sua obrigação, eu comprei um apartamento, mas vai ter que pagar condomínio, que a pessoa sempre fica colocando defeito, essa pessoa desenvolve um BO que a gente chama BO de aprovação e de reconhecimento. Ela precisa ter reconhecimento de que o que ela fez agradou. Então ela é movida a elogios. Quais são as consequências de uma pessoa que vive dessa forma? A pessoa que vive só pelo elogio, ela não realiza os próprios desejos. Ela fica buscando questões para ser resolvidas para receber aplauso de terceiros. Então ela não vive uma vida que é dela. Quando a pessoa não vive uma vida que é dela, vem uma série de consequências: depressão, ansiedade, tristeza, problemas de questões emocionais, tá? Problemas de questões mentais que vão se agravando porque ela não tem nem ideia de que ela faz as coisas esperando o reconhecimento dos outros. E aqui a gente está falando de mãe, mas no fundo, às vezes, Agatha, minha mãe já não é mais viva. Você pode, e mesmo quando ela ainda é viva, porque mãe é função, como o Kleber disse.
não está necessariamente associada à figura da sua mãe, tá? Mas a pessoa que fez e exerceu a função de acolhimento na sua vida. Tá claro? E tem um ponto importante também que eu queria colocar aqui, para vocês começarem a entender. A função de acolhimento, o que mostra aqui? Que a pessoa não teve a função de acolhimento na primeira infância. Então, quando a criança vem para o mundo, ela é um ser que precisa ser cuidado. Por quê? Porque ela lembra assim, na natureza, se não tiver uma pessoa para cuidar lá, a criança ela não dura um dia, ela é devorada pelos bichos e tudo mais, e nós carregamos essa base emocional dentro da gente. Então a criança, quando ela vem para o mundo, ela busca por ser amada e por se sentir pertencendo. Pertencendo ao quê? A uma família, a um clã, a uma comunidade. Ela tem essa necessidade de se sentir pertencendo. Por quê? Porque ela se sente segura, e ao se sentir segura, ela sabe que não vai morrer. Quando entra uma pessoa para fazer a função de acolhimento, que normalmente se fala da mãe, ok? Essa função, ela tem duas funções aí. Ela vai dar o acolhimento físico, de nutrição, cuidado e tudo mais, e o acolhimento emocional, que é o acolhimento ela se sentir nisso, amada e pertencente. Se falta alguma dessas coisas, a criança não tem a capacidade de se sentir segura. E ela vai para a vida, então, buscando essa validação. Ela, ao buscar essa validação, ela está sempre esperando que a mãe vai dizer, vai. Por quê? Porque ela está esperando que a mãe diga, você é capaz. Ela quer fechar essa conexão, porque na cabeça infantil dela, ela acha que quando ela fechar essa conexão, ela está capaz de caminhar para a vida. Então ela vai viver sempre com foco em buscar essa aprovação da mãe, esse elogio, e vai parar de caminhar para o que quer. E isso traz um monte de consequência. As clientes que a gente recebe às vezes aqui que atende, são pessoas que não conseguem imaginar um futuro. Não conseguem ter desejo de vida, simplesmente porque não conseguem pensar para frente, porque estão tão preocupadas em fazer alguma coisa que finalmente aquela senhora lá que está lá, que é mãe, vai fazer o elogio, que elas param de caminhar. E aí o relacionamento fica zoado, e aí a vida profissional fica zicada, e aí um monte de coisa fica complicada. Bom dia! Bom dia! Alguém tá trabalhando no domingo assistindo nossa live, É isso aí. Domingo geralmente dependendo do trabalho é mais tranquilo. Aqui, ó. Ainda disse que ela viveu... Gente, isso aqui é um clássico. Às vezes a filha, e geralmente isso é com filha mulher, tá? Uhum. Infelizmente. Tem uma explicação pra isso. E tem uma explicação pra isso. Enfim. Mas hoje não é dia, mas assim, saibam disso que geralmente são com filhas mulheres. E aí, o que rola? Aborto. Nada. E aí, o que acontece? A filha tá passando por uma dificuldade, ela vai lá, de repente, contar pra mãe, ou a mãe fica sabendo por terceiros, enfim, não interessa. Aí a mãe vai lá e fala assim, eu já passei por coisa pior e tô viva. Mas comigo... Tipo assim, ela é sempre o centro da conversa. Nunca pode ser você, nunca é sobre você. Tudo é sobre ela. E todos os seus problemas são minimizados, tudo que você faz não é levado em consideração. Exatamente. E isso daí é um jogo, tá, gente? Isso é um jogo. É um jogo inconsciente. É um jogo onde ela sempre te põe pra baixo e ela sempre vai te colocar numa situação em que você, pra precisar do carinho, do afeto dela, você vai grudar nela. Exatamente. Então você vai estar sempre buscando estar perto dela porque ela não quer que você se afaste. Apesar de te tratar mal, apesar de dizer que você não é a pessoa que você imagina que é, ela fica te jogando pra baixo, mas você fica nesse, mãe, olha pra mim, me dá um elogio, fala alguma coisa, porque o seu lado infantil, o seu lado criança, aquela parte interna sua, que nunca foi acolhida, ainda está buscando aquela validação lá da infância. Exatamente, e só quando ela caiu na depressão que ela viu que era sério. E aí, tem uma questão, por exemplo, que a gente falou dos benefícios ocultos. Quando tem alguém que tá, assim, tô colocando uma situação hipotética, tá? Só pra vocês irem pensando e raciocinando junto com a gente. Existe uma pessoa que tá tipo, tô mal, tô precisando de problema, e aí de repente, dependendo do grau de egocentrismo dessa mãe, essa pessoa tá recebendo atenção porque ela tá com problema. Isso já é um benefício oculto aqui acontecendo, beleza? Essa mãe, acontece o que com ela? Ela cai na depressão, porque do tipo assim, tá vendo? O meu problema é muito pior que o dela. Dê atenção para mim.
Tá entendendo o jogo e, gente, é inconsciente. Totalmente consciente. É porque assim, a invalidação é tanta que se você começa a tentar romper o ciclo e caminhar para a vida, você de repente faz um movimento desesperado às vezes. Você começa a pensar mais em você, começa a se concentrar mais em você, de repente sua mãe adoece. E aí você, que é a filha que está sempre buscando essa validação dela, você vai correndo. Por quê? Porque você foi programada desde pequena para aprender que você não vale muito, que ela vale mais que você, ou seja, na sua vida ela é mais importante. E eu vou dizer um negócio para você. Se na sua vida você não é a pessoa mais importante da sua vida, pode ter certeza que você não é a pessoa mais importante da vida de mais ninguém. Exatamente. Então, você colocou ela como a pessoa mais importante da sua vida, ela não te colocou como uma pessoa mais importante da vida dela, você é uma mera coadjuvante, uma atriz secundária na vida dela, mas ela te movimenta e te faz querer atender os desejos dela como uma pequena rainha. Nem que isso de forma inconsciente seja, eu vou ter um grande problema para você vir para perto de mim e cuidar de mim. Gente, isso é péssimo, o que vocês estão falando é muito real. Da próxima vez que a minha esposa questionar, eu iria adotar essa pose. Eu não sei do que era que estava falando. Enfim. Tudo é falta de Jesus, concorda? Não, eu acho que isso é falta de acolhimento, de conhecimento. Eu acho isso um baita de um preconceito falar que é falta de Jesus, é falta de Deus no coração. Porque se fosse assim, ninguém que frequenta a igreja, ninguém que anda com a Bíblia debaixo do sovaco, falando para os quatro ventos, teria depressão. Nem o padre. Né? E a gente tem história de padre aí que tem depressão, porque isso pode ser tanto uma disfunção biológica, falta de produção de serotonina, de dopamina, tá? Às vezes pode ser por alimentação, tem a depressão que por conta da alimentação causa uma disfunção ali, né? O nosso intestino, o pessoal fala que é o segundo cérebro. E afeta também. Então, assim, eu acho que é uma falta de conhecimento tremenda falar que isso é falta de Jesus, porque não faz nenhum sentido isso, tá? Até porque a gente queria colocar o seguinte, aqui no Manual da Vida Incrível a gente sempre colocou o seguinte, a principal pessoa responsável por conduzir a sua vida é você. E quando você pega a sua vida e coloca a direção da sua vida na mão de qualquer coisa que não seja você, pode ser religião, política, causas, pode ser qualquer outra coisa, você passa o controle para outra pessoa, você abre mão de ter o controle da sua vida. E aqui no Manual da Vida Incrível a gente diz o seguinte, uma pessoa que está levando uma vida em que a outra está dizendo como é que ela tem que se vestir, como é que ela tem que se comportar, como é que ela tem que fazer, ela está vivendo no modo criança. Porque quando você é criança, é que tem mamãe e papai que chegam para você e falam, você tem que se comportar assim, você tem que fazer tal coisa, você tem que não sei o quê. Você como adulto, você olha para a vida, você tem os seus valores, ou deveria ter os seus valores dentro de você, e você caminha para a vida de acordo com o que você tem, sem necessariamente você ter que dar satisfação. Agora, quando você fica jogando isso, eu não tenho isso porque é falta de Jesus, é porque são os astros, é porque... Mercúrio retrógrado. Mercúrio está retrógrado e tudo mais, você está dizendo o seguinte, eu não sou responsável pela minha vida não, é outra pessoa, e você tira a mão da responsabilidade. Aí você vai dizer, a depressão que eu sinto hoje, a ansiedade que eu tenho hoje, a insegurança que eu tenho hoje, o sofrimento que eu passo hoje, ela não tá dentro, ela vem de fora, e não vem de fora, gente. A gente está mostrando para vocês que tudo isso daí foi engendrado dentro de vocês a partir da sua história de vida. Então, quando você ouve um depoimento tipo isso daqui, vamos lá. Nem fui a filha problema. Eu fui a filha doutrinada a fazer tudo para agradar. E por isso, até hoje, tenho pavor de repreensão por parte dela, problema sério com comida e autoestima. Você acha que isso daí é alguma coisa que veio de fora, é assim, dos astros? Não, isso daí é uma dinâmica familiar doentia, em que ela não foi acolhida no momento certo e não foi dado a função de direcionamento depois, que é o quê? Vai para a vida. Então ela vive nesse dilema. Eu não sei se o que eu faço é bom o suficiente, porque eu tenho que agradar sempre mamãe. Você acha que essa pessoa se dá bem? Isso é o exemplo típico de uma mãe narcisista. Exatamente, quero. Aqui comentou assim, poxa, na próxima vez faz igual a sua mãe, eu contrato uma pessoa, provavelmente, é porque eu não peguei o contexto, mas imagino que seja sobre fazer alguma coisa que a pessoa reclamou ali, enfim. Mas o que acontece? A pessoa falou assim, poxa, tá me enchendo o saco por conta dessa mulher, já deixei de comprar roupa porque ela não gosta. Começa a se questionar se isso é se colocar como prioridade, porque lembra, eu não sei se você estava aqui no começo da live, mas
lembra que eu falei que às vezes a gente transfere essa questão da aprovação para outra pessoa? Então a gente passa a viver pelo outro. Imagina, se eu fosse usar o cabelo só do jeito que o Kleber gosta, se eu fosse pintar minhas unhas só da cor que o Kleber gosta, eu não teria com essa daqui. Ah, porque eu não gosto, foda-se, é minha. Se eu não tenho a minha individualidade, o Kleber não tem a individualidade dele, o nosso relacionamento não funciona. E por individualidade eu não tô dizendo assim, ó. Não é isso. Mas eu sou uma pessoa completa, Kleber precisa ser uma pessoa completa. A gente não se completa, a gente soma. Se não percebe que não faz o menor sentido a gente estar junto. Então começa a refletir se você está se colocando como centro da tua vida ou se você está delegando isso para outra pessoa. Porque até nisso você coloca assim, o quanto que essa pessoa deveria te valorizar, que é o tanto que você não está se valorizando. E aí você esperar que o outro te dê isso, não vai acontecer. Até porque tem um detalhe que é muito importante. No relacionamento, aí vamos falar um pouquinho de relacionamento. No relacionamento, vamos dizer assim, saudável, relacionamento que flui, funcional, o casal tem que estar entrando assim, equilibrado. Então, cada um entra inteiro na relação. Não existe isso de a pessoa isso me complementa, me suplementa. Isso daí tem a ver com essa história que a gente está falando, que lá no início, na primeira infância, a função de acolhimento ela não foi dada para você de uma maneira saudável, e aí você tem lacunas, buracos emocionais, você precisa de aprovação, de carinho, se sentir amada, se sentir desejada, se sentir elogiada, se sentir vista. Aí você pega todo esse pote, essa cuia, esse vazio emocional que você tem, e você fica assim, esticando e fala, me dê. Quem vai me dar carinho, atenção e afeto? Quem vai olhar e vai dizer para mim que eu sou legal? Quem vai fazer? Por quê? Porque lá atrás você não recebeu isso na hora certa da pessoa que tinha que te passar isso. Aí você fica assim, aí vem uma pessoa qualquer, um Zé Mané qualquer, às vezes, joga uma moedinha, faz um elogio, diz que você é legal e tudo mais, aí você pula pra dentro desse relacionamento, por quê? Porque, esse cara vai encher meu pote de emoção, ele vai me dizer que me ama, e aí você tá fudida. Sabe por que você tá fudida? Porque você acabou de pegar toda a responsabilidade por te fazer feliz e delegar para outra pessoa. E aí quando você delega para outra pessoa, se a outra pessoa não te dá elogio, você fica mal. Se a outra pessoa não sai, você fica insegura. Se a outra pessoa não olha para você e diz que você é especial, você se acha uma bosta. E assim você vai levando a vida. Então você pegou e delegou a responsabilidade para outra pessoa te fazer feliz. Aí o relacionamento faz assim, ó. Ela é mais, no caso, ele é mais, eu sou menos. Se ele é mais e eu sou menos, cadê o equilíbrio desse relacionamento? Não tem. Não tem. E aí, para você entrar num jogo de relacionamento abusivo, tá bom? Ou jogo de dependência emocional, em que essa pessoa vira a fonte da sua felicidade, você tá lascada. Porque lá atrás, na primeira infância, no momento fundamental de constituição da sua mente, você não recebeu isso de uma forma equilibrada. Então você não consegue ter esse discernimento. Com essa cuia emocional, você só entra em furado, só entra em relacionamento lascado. Aqui ó, coitada das mães, a culpa é sempre das mães. Não. Primeiro que a gente fala, não sei se você também estava aqui no começo da live. Nós nem falamos de mãe aqui. É função de acolhimento. E justamente que a gente fala dessa função, porque para tirar essa questão do gênero, a gente tende a associar mãe à figura, tipo a quem a gente chama de mãe, e pai a quem a gente chama de pai. E, sinceramente, tem muitas pessoas aqui no Brasil que não tem nem essa oportunidade, né? Porque é muito mais fácil para o homem não assumir essa responsabilidade. Agora, não é sobre a mãe. E não é culpa, é responsabilidade, é função. E a gente sempre fala aqui que não é a intenção da mãe, não é sobre a intenção da mãe, mas como aquela criança percebeu. Porque aquela mãe vem de uma outra mãe que passou por outras tretas, que veio de uma mãe que passou por outras tretas, que também veio de uma mãe que passou por outras tretas, não só mãe, mas como pais. Então, assim, não tem a ver com a questão da mulher em si, tá bom? Deixa eu só voltar um negócio aqui. Eu vou ler de novo a história. Billy, sinto muito, você perdeu sua filha. Lamento, sinto muito mesmo. profundamente. Só para fechar um ponto que a Agatha colocou. Então vamos lembrar de novo, a gente não está falando de mãe e pai, é função de acolhimento e direcionamento, que normalmente na nossa sociedade você vai colocar para a função materna e paterna, que de forma equivocada as pessoas dizem se a função materna é da mãe, se a função paterna é do pai. Não.
Eu tenho dentro de mim a função materna e paterna, a Águeda dentro dela a função materna e paterna, todos nós temos. Eu tenho, então, para simplificar, eu tenho a função de acolhimento e de direcionamento, ela tem também. É isso que acontece. Só que na nossa sociedade, que é patriarcal, que é estruturada de uma forma tal, acaba dizendo que mulher e mãe é para isso e homem é para isso. E geralmente a culpa vai para a mulher. E a gente vive numa sociedade que, infelizmente, enfim, gente... Joga isso. A mulher foi traída, é culpa da mulher. A mulher virou mãe e o cara abandonou, é culpa da mulher. E não é isso. É trazer responsabilidade de adulto, que tanto o homem quanto a mulher deveriam ter igualmente. E ainda voltando no caso do exemplo aqui, para quem chegou aqui agora que não pescou, vou ler uma frase de uma pessoa que mandou um depoimento pra gente aqui, falando assim, ó, nunca foi filha problema, nem fui filha problema, foi filha doutrinada a fazer tudo para agradar e por isso até hoje eu tenho pavor da repreensão por parte dela. Sério problema com comida e autoestima. Porque, olha só, uma criança que é programada só para agradar, ela tá lascada na vida, porque ela não sabe lidar com o medo e a culpa, ela não sabe lidar com conflitos. Então ela vai dizer sim para o chefe abusivo, ela vai dizer sim para o namorado abusivo, ela vai dizer sim para os amigos abusivos, as pessoas vão montar em cima dela porque ela não pode desagradar ninguém. Se for a mãe, então lascou. E o adulto saudável, potente, capaz, ele olha para o que é bom para ele, e se o que for bom para ele implica talvez necessariamente em desagradar ou mãe, ou pai, ou amigo, ou não sei o que, ele paga o preço. Porque ele sabe que ele está fazendo a coisa que é melhor para ele. Ele não está assim, não é que é foda-se o mundo. Não existe isso, foda-se o mundo. Mas ele para pensar numa situação e coloca assim, o que é melhor para mim? E aí ele toma a decisão. Então o que acontece? Ela fica com um problema sério. Por quê? Porque ela vai descontar na comida e a autoestima vai pro lixo. Uma pessoa dessa que foi programada com medo da reação do que a mãe ia fazer, ou que a pessoa que desenvolveu a função de acolhimento, ela vai ficar sobressaltada. Toda a chance de uma pessoa dessa ser uma pessoa ansiosa, ser uma pessoa insegura, entendeu? Uma pessoa que é abusada em todos os níveis porque simplesmente ela não consegue impor limites, que pessoas que ela não aprendeu. Não tem o equilíbrio da função de acolhimento e direcionamento, elas são pessoas que são naturalmente abusadas. Eu não estou falando de abuso sexual não, tá? Falando de abuso psicológico, abuso no trabalho, assédio moral, aí todo tipo de porcaria que pode acontecer. Isso. Aqui, ó, nossa, meu filho casou e eu tô só. Não tenho outros filhos, então estou buscando minha sanidade. Cláudia, isso é muito comum. E aí tem várias questões, e uma que me entristece muito, assim, é que as mulheres, elas são colocadas num balaio onde a gente vive em um país que existe abandono parental, assim, é de baldada. Mas, assim, é de baldada. E, geralmente, quem arca com as consequências é a mãe. Tá? E geralmente, quando o cara assume, registra o filho, não some, ainda assim essa grande responsabilidade cai nas costas só da mãe biológica, tá? E não da função materna. Então essa mulher ela tem que dar conta de trabalhar, de sustentar, de nananana. E geralmente essa mulher ela não sai da função materna. Geralmente essa função fica pra ela. Ela não consegue sair. Por quê? Gente, a gente só tem 24 horas no dia e filho exige pra caramba. Concordam? Então, essa mulher fica tanto tempo em função desses filhos que ela... Bom dia pra você também. Que ela acaba esquecendo de si mesma. Ela esquece que ela é um ser humano completo. E ela passa a viver inteiramente para aquele filho. E aquele filho fica, de certa forma, simbiótico. E quando esse filho cresce e vai embora, quando essa mãe não tenta puxar ele de volta, ele sente culpa. Por quê? Poxa, minha mãe viveu e fez tudo pra mim. Então, agora eu vou casar e vou ser feliz? Como assim? Eu não mereço. Poxa, eu tenho que ficar com a minha mãe, eu tenho que fazer companhia pra minha mãe. Então, é muito difícil pro filho também, quando ele precisa fazer esse movimento, quando ele sente que tem essa dívida emocional mesmo com você, sabe? E provavelmente você sabe do que eu tô falando, porque esse tipo de história tende a se repetir nas famílias. Então, provável que tu sinta ou sentiu algo parecido em relação à sua família ou quem cuidou de você.
E isso meio que vai se repetindo. Então é legal você falar, poxa, agora eu tô buscando a minha sanidade. Por quê? Porque agora é hora de olhar pra você. Agora é hora de entender o que você gosta, o que você tá com vontade de fazer, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. Então, começa a olhar para o que você quer de verdade, tá bom? É importante vocês terem em mente o seguinte, a função de acolhimento e direcionamento, que normalmente as pessoas colocam a função materna e função paterna, o nome já diz, são funções. Elas têm hora para começar e hora para terminar. Na vida é sempre assim, ok? Se você olhar na natureza, é sempre isso. Você cria os filhos até um ponto, a partir dali eles seguem a vida deles e aí eles tomam as decisões deles e arcam com as consequências. E não é arcam com as consequências assim, vai se ferrar, não. Arcam com as consequências das escolhas deles. Umas horas vão quebrar a cara, vão aprender o que fazer e vão caminhar. Outras horas vão se dar bem, vão aprender também, vão caminhar. O importante é isso. Só que acontece, nós vivemos numa sociedade tão doente, tão complicada, que as pessoas falam assim, mãe é para sempre. Mãe pode ser para sempre. Mãe. Agora, a função materna, em outras palavras, mamãe acaba. Pai é sempre pai, uma figura vai durar para sempre. Pai, sim. Agora, papai, não. Então, mamãe e papai tem hora de dar e deixar o filho quebrar a cara. Esse é o momento que vê o vazio existencial. Esse é o momento em que as mães... estamos falando de live de mãe, então vou falar mais de mãe. Que as mães começam a sentir uma dor, uma tristeza e muitas vezes vem até doença, porque é uma forma de trair a atenção dos filhos. Ou então o filho começa a se dar mal lá, ela começa a dar um monte de conselho para ele, que no final das contas é só para vamos ficar próximos, vamos ficar trocando, e começa a impedir a pessoa de caminhar para a vida. Não é o foco dessa live a gente estender nisso daqui, mas é sim dos problemas se você que teve uma criação, onde você teve uma mãe que não te elogiava, mas que só te sacaneava, te punha para baixo e tudo mais, como é que é viver hoje em dia? E aí eu tenho outro exemplo aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, porque eu tava lendo alguns comentários. Aí tem gente, vocês vão preferir acreditar na mãe de vocês ou em dois doidos que quer vender curso. Gente, primeiro que aqui a gente não é ONG, esse é sim o nosso trabalho e a gente dá uma porrada de material gratuito. É só seguir. Tá? É só seguir. Inclusive, para explicar essa tua necessidade de querer colocar o nosso trabalho para baixo nesse sentido. Provavelmente tem uma questão aí que, se você fizer terapia, independente se for com a gente ou não, você vai entender e descobrir. Mas em contrapartida, teve um outro comentário aqui que eu achei interessante, algo que a gente tende a trazer, que é: parem de endeusar pai e mãe. Parem com isso. Por favor, parem. Pai e mãe é ser humano. Quando a gente endeusa pai e mãe, a gente tira o direito dessas pessoas de errarem. Tá? A gente tira o direito da nossa mãe ter feito alguma coisa que naquela época foi o melhor que ela pôde fazer. Que naquela época ela não sabia fazer diferente. Que naquela época ela não sabia como que poderia pedir ajuda ou... Enfim, não tinha nem tanta informação pra galera aqui que é milênio, né? Então, assim, cuidado com o tipo de comentário que vocês fazem, porque isso também transborda algumas dores, tá? Então, certinho, né? A gente consegue entender certinho coisas que estão por trás. Então, assim, a gente vende curso sim, inclusive tem link lá na bio para quem tiver interesse em criar uma autoestima à prova de bala mesmo, desenvolver autonomia emocional, para não precisar ficar tomando decisão baseado só no será que mamãe vai se agradar, será que papai vai se agradar, será que meu marido vai gostar do que eu faço ou do que eu não faço. Essas questões estão escondidas lá na nossa primeira infância. Então, colocar pai e mãe como santos só ferra. Só ferra. Isso daí é uma visão infantil. Cuide disso, tá? É importante isso aí, faça terapia, vai cuidar, porque senão o que acontece? Se fosse verdade isso, que pai e mãe sempre querem o melhor para os filhos e fazem o melhor para os filhos, não tinha tanta gente zoada na vida, com problema de segurança e tudo mais, buscando o elogio da mãe. Isso. Buscando um apoio emocional, diz que me ama, diz que me quer. Então, gente, não funciona assim. Nós somos terapeutas, a gente atende muita gente, a gente ouve muito caso, e a verdade é que, como a Agatha colocou muito bem, pai e mãe são seres humanos, eles são falíveis, têm seus momentos e tudo mais, então entendam isso. E por serem seres humanos e falharem, eles falharam em muita coisa na história da sua vida, mas gente, muita coisa mesmo de vida que segue. Essa é a vida, tá? Vou ler. Deixa eu ir, vamos participar aqui com os comentários, que eu acho interessante que é mais vivo, né?
Eu tô tentando ser a coadjuvante. Quem reina é a esposa. A sogra, sem abrir a boca, já tá errada. Olha, a gente falou aqui dos BOs, né? Que são os benefícios ocultos. E aí, existe uma coisa que a gente chama que é o contrário da camada delta. É o triângulo dramático de Karpman, tá? Pesquisem depois. Pesquisem depois. Nele tem o acusador, nele tem o salvador e nele tem a vítima. Com essa fala, se não fosse você falando isso... Leia como se fosse uma terceira pessoa. Leia como se fosse uma terceira pessoa. Em qual desses três você acha que estaria uma pessoa que tem esse tipo de fala, tá? Vamos lá. Vocês estão certos? Juro que às vezes não saber o que é real, o que não é real. E o pior é que isso acontece mesmo, tá, Marcela? É assim, às vezes é um jeito, é uma forma de defesa mesmo, uma forma de sobreviver, você meio que... E até lembranças, tá? Não sei se exatamente aquilo que aconteceu foi real ou não. Às vezes, dentro de um relacionamento, por exemplo, você tem uma briga muito homérica, assim, com a pessoa que você tá. E às vezes você não lembra direito o que foi que aconteceu. Porque aquilo ali ativa algum trauma, que ativa um mecanismo de defesa que faz com que te coloque ali pra ir com Deus. Olá, Gisane chegando aqui. Tá lendo aí os comentários? Viu aquela coisa assim, isso é falta de personalidade, só isso. Fico nos bastidores assistindo eles crescerem, não me meto, não dou conselho quando pedem. Sim, e assim, a questão às vezes a gente precisa sair do bastidor do outro e parar de querer ser ator principal na novela do outro e vir pro nosso. Porque percebe que quando eu me coloco no bastidor, é como se você estivesse ainda vivendo em função de outra pessoa. Então, experimenta começar a ser a atriz principal da sua própria jornada, sabe? Isso. Porque senão a gente fica muito focada em querer a atenção daquela pessoa. Aí você entra em disputa, por exemplo, com a tua nora. E qual é o sentido disso? Ela tem algo que você não pode dar pro seu filho e você tem algo que ela não pode dar pro seu filho. Não tem competição, tá? Tem um negócio aqui que isso é falta de personalidade, só isso. Não precisa criar muita polêmica. Gente, olha, vou dizer um negócio que é muito sério pra gente, que a gente é terapeuta. Não minimizem, não desprezem, não relativizem o sofrimento das pessoas. Isso é falta de empatia, ok? E por isso que a gente vive num mundo tão doente, que as pessoas acham que tudo é mimimi, que tudo é problema. Não estou dizendo que necessariamente que não existe essa questão, mas é exatamente por isso. É esse tipo de atitude. Isso daí é só falta de personalidade que faz mães jogarem vocês na merda e vocês não ouvem elogio, vocês não ouvem um estímulo, não ouvem uma palavra de carinho, de afeto e crescem se sentindo um lixo. Crescem sem saber se estão agradando, crescem se sentindo uma farsa, crescem se sentindo impostoras, crescem sem se sentirem capazes de fazer nada na vida que preste, simplesmente porque vocês não foram validados desde a infância, vocês não são acostumados a lidar com a validação. Então vocês têm que começar a entender que o sofrimento das pessoas ele é real, a sua história de vida ela é real, ela aconteceu para você, ela te afeta nesse momento, ela afeta você nos relacionamentos, ela afeta você na sua vida profissional, ela afeta você na sua relação com seus amigos, se você é mãe, ela afeta você na sua relação com seus filhos, entendeu? Ela afeta você a todo momento. E enquanto você ficar isso é besteira, vou empurrar para debaixo do tapete, enquanto isso você fica sofrendo, sem saber o que fazer da vida, e aí você vai deixar de viver uma vida fantástica para viver uma vida limitada, uma vida ferrada. É o que a gente ensina aqui no Manual da Vida Incrível, que você tem condições de entender isso daí, equilibrar esse jogo e aí passar a desejar uma vida fantástica, em que você consegue caminhar sim para a vida, desejando coisas que são suas, sem travar por causa do medo e da culpa, você sabendo que o que você quer é o mais importante porque se trata da sua vida. Então são essas coisas. Então, por favor, vamos ter um pouco mais de empatia com o sofrimento das pessoas. E parece que tem uma moda de dizer, eu não tenho sentimentos, eu sou muito fria, eu sou... Gente, isso é bloqueio, tá bom? Se emocionar demais por qualquer coisa é bloqueio. Se blindar demais também é bloqueio.
tá bom? Então, cuidado quando, igual o Kleber colocou, na hora de relativizar, porque assim, isso só mostra algumas coisas que você precisa resolver internamente, tá bom? Aqui, como é que eu faço pra não aparecer minhas petiolas aqui? Pode ir falando aí. Não, então é isso. Então, assim, legal, existem mães fodas, mas tem mães exatamente, é ser humano, tem gente, e aí aconteceu, calhou, de repente você cai numa que não era tão assim, ok? E mesmo as mães fodas, elas não são infalíveis, não são perfeitas, tá bom? Então é isso que tem que começar a entender. Se a pessoa é independente em todos os sentidos, não precisa de agradar ninguém. Pois isso, mas acontece, muito bem colocado, só que o que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas não passa por isso, ok? E as pessoas que ficam alardeando isso para todo mundo, a gente para olhar, a gente que é terapeuta aqui fala, por que há necessidade de ficar destacando tanto isso? Porque pode ser que exista alguma coisa por trás. Então, cada caso é um caso, a gente vai dizer. Então, assim, às vezes a pessoa precisa montar uma história em que ela é autossuficiente, tem autonomia emocional, é segura de si e tudo mais. Mas na hora que o bicho aperta mesmo, na hora que é pro bicho pegar, você vê que a história não funciona bem assim. Então a gente tem que entender um pouco mais sobre isso. A mãe tem a vida própria dela. Oxe, é exatamente isso. Se não tem, deveria, tá bom? Porque isso também acaba prendendo os filhos. E eu tenho certeza que a maioria das mães não tem essa intenção. Mas acaba fazendo por desconhecer mesmo outra forma de agir, né? Amei vocês. Vocês disseram tudo que venho ouvindo da minha psicóloga. Foi o que ela aprendeu sozinha. Ai, que bom, então, que fez sentido pra você. Faz sentido. Nós somos terapeutas, gente. Então, além de tudo, a gente tem um canal aqui, nós dois somos terapeutas, atendemos, somos vários. Enfim, nós temos várias coisas. Então, assim, a gente não tá inventando, não tá falando balela, não. São coisas que a gente estudou pra caramba. Ok? E além disso aí a gente atende, então assim, a gente sabe o sofrimento que você está passando. A gente passou, sabe. Gente. Até porque nós passamos por muitas coisas também, nós vemos de mães imperfeitas. Somos humanos. Ó, o que vocês acham de psicólogos que têm problemas pessoais e trabalham com atendimento na psicologia? Que eles são humanos. São humanos, gente. Gente, não existe. Cara, vocês acham que eu e a Agatha somos perfeitos só porque a gente é terapeuta e atende tem um canal? Pelo amor de Deus. Isso daí é uma visão, assim, infantil. É uma visão infantil. Não existe, tá? Não existe. E se alguém tenta te vender que tem uma vida perfeita, essa pessoa tá mentindo. Abre o olho. Abre o seu olho. Abre o olho. Inclusive, a gente sempre fala aqui nas lives, principalmente nas lives do TikTok, que Kleber e eu, quando a gente decidiu abrir o canal, a gente falou assim, cara, o que mais fez a gente sofrer durante um bom período de tempo foi olhar outras pessoas que ensinavam sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Ai, gente, sabe aquelas pessoas... Tipo, a gente brinca que é o coach fuleiragem. Tem o coach que é sério e tem uns que são muito bons. E eu tinha preconceito com coach também. Hoje em dia, não só com todos. mas tinha uns coach. Tinha uns coach fuleiragem que a gente olhava assim, o carro do ano, grana no bolso, vida perfeita. Sabe aquele episódio do Pica-Pau? Dinheiro, mulheres, uma vida top. É tipo isso. E eu falava, Kleber, a gente mesmo com esse conhecimento não tá com a vida perfeita. Aquilo ali causava um sofrimento na gente e a gente ficava esperando pra começar porque achava que tinha que estar com a vida perfeita, com o carro do ano, com não sei o quê, que não fosse existir mais problemas. Até a gente se tocar dentro também dos nossos processos que não existe. Então, cuidado com alguém que te vende uma vida perfeita demais, tá? Então, todo mundo, ser humano, tem desafios na vida. Todo ser humano acaba enfiando hora ou outra um pé na jaca. O que a gente fala aqui é que a diferença é o tempo que você fica com o pé enfiado ali, tá bom? É verdade, sou filho de mãe narcisista, cresci trabalhando, mas tive que passar por 3 cirurgias. É porque a vida é isso aí. Como é bom se renovar, Kleber. Pois O que acontece? O que vocês têm que entender? Se você veio de uma família disfuncional, em que você não teve a função de acolhimento, a função de direcionamento, eu nem falei da função de direcionamento, apesar de que ela está meio que implícita, né? Em função que te põe para caminhar em direção para a vida, ok? Mas a gente está muito focado hoje na função de acolhimento, que na maioria das vezes, por um senso comum, colocam como se fosse a mãe.
e não necessariamente, ok? Quando você não tem essa função de acolhimento, você vai passar. E como a mãe narcisista, nós estamos falando de mães novamente, é uma mãe que não está preocupada com você, mas ela está preocupada em se suprir, você acaba sofrendo as consequências. E você leva isso para a vida. Então, por exemplo, eu tenho um depoimento que eu queria ler, que é o seguinte: é preciso aceitar e seguir. Foi uma outra que colocou para a gente. Fácil não é, porém é melhor mudar o ciclo amando os filhos e mostrando a cuidar bem de si e dos seus. Aqui tem uma meia-verdade, ok? A parte de você caminhar para a vida e de continuar caminhando, essa tá ok. Agora, aceitar e seguir é um ponto. Porque, deixa eu explicar um negócio para vocês. Tudo que aconteceu na vida de vocês, até hoje, está aí dentro, fervendo dentro de você. Não é porque você necessariamente não tem consciência a todo momento que isso não aconteceu, mas você tem seus momentos de raiva, você tem seus momentos de depressão, você tem seus momentos de insegurança, tudo isso daí é consequência dessa história. Então, só seguir em frente não adianta, você precisa olhar para isso daí, entender como é que isso afeta a sua vida, senão você vai pegar isso daí e vai jogar para os seus filhos. E aí todo o carinho, o amor e afeto, a atenção que você esperava ter da sua mãe, que você não teve, você joga para os teus filhos. E aí os seus filhos crescem com a responsabilidade de suprir emocionalmente. Adivinha se essas crianças, quando ficarem maiores, elas vão conseguir caminhar para a vida, sendo que a única fonte de felicidade, a única fonte de alegria é você na vida delas. Então, são elas na vida sua. Elas não vão se sentir autorizadas a caminhar para a vida, e aí vão se meter em relacionamento ferrado, vão se meter em situações problemáticas. Por quê? Porque aí vocês ficam se lambendo, fica nessa lambição, é uma forma de voltar. Fica todo mundo se lascando. Então é preciso você olhar para você. E sim, gente, vocês precisam olhar para a história do que aconteceu na vida de vocês para entender como é que isso está afetando a sua vida hoje. Como é que foi o fato de você ter sido criado, por exemplo, no caso do tema dessa live, por uma mãe que não te deu, uma mãe, eu estou falando mãe para simplificar, uma função de acolhimento, uma mãe que não te deu elogio, não te deu acolhimento, que você não se sentiu valorizado, etc. Como é que isso afeta a sua vida hoje? Você está sentindo isso na carne, a gente teve vários depoimentos, eu não consigo confiar nas minhas decisões, eu fico sempre insegura, eu tenho crises de ansiedades, eu passo mal, eu não acho que eu sou suficiente, eu fico estressado com medo de agradá-la. São sofrimentos reais que você passa hoje, simplesmente porque você continua tentando achar, vou esquecer que isso aconteceu, vou tentar tocar a minha vida. Deixa eu dizer um negócio pra você, gente, não vai funcionar. Infelizmente, se fosse tão fácil assim, o mundo não tinha problema nenhum, você só apagava o passado e tocava. Só que você, hoje em dia, é consequência de todo esse passado. Então você tem que entender isso daí, harmonizar isso daí e começar a desenhar um novo futuro. E esse é o convite que a gente faz aqui no Modo da Vida Incrível. Porque o nome do canal não é à toa, não. Existe um manual, existe uma forma de você ter uma vida incrível. Só que para você ter uma vida incrível, envolve você entender o que aconteceu na sua vida até hoje, ressignificar, aplicar uma nova camada e direcionar isso para uma vida que é sua de verdade. E não uma vida que você está querendo agradar a mãe, não uma vida que você está dependendo, você está vivendo travando com medo, você não sabe se é a melhor escolha ou não, uma vida em que você se coloca com uma pessoa mais importante da sua vida. E se colocar com uma pessoa mais importante da sua vida não quer dizer que você vai dar banana para pai e para mãe, não é isso que a gente está falando. Não é isso. A gente está dizendo o seguinte, você vai passar a assumir a responsabilidade pela sua vida e fazer as escolhas pensando primeiro em você. Isso. E ao fazer as suas escolhas pensando primeiro em você, você vai começar a se libertar de um monte de pesos de lixo que você carrega hoje em dia. Exatamente. Olha aqui, ó. Fiquei internado 6 meses por depressão, minha família não acredita, eles falam que é frescura. E Cristiane, eu sei o que é você acordar e não ter vontade, e não conseguir tomar banho, não conseguir escovar o dente. Não ter disposição para nada. Não ter disposição para nada. Eu lembro que eu cheguei a ficar 1 mês sem lavar meu cabelo. Então, eu sei que dor é essa. E a verdade é que você não precisa provar nada pra ninguém. E a próxima vez que disserem pra você que é frescura, você começa a pensar, pra que eu tô precisando ficar perto se eu já sou adulto? E por que eu preciso da validação? É para reflexão, tá? Pra que eu preciso da validação dessa família para dizer se eu estou bem ou se eu estou mal? Porque isso foi uma grande virada de chave pra minha recuperação, tá? E aí eu tô te falando porque pode ser que fazer essa reflexão te ajude a, quando você estiver entrando de novo, você, aqueles 2 doidinhos lá estavam falando um negócio que agora eu entendi e tá fazendo sentido pra mim. Porque se você consegue entender o que te leva a essa necessidade de validação, você começa a não ficar refém disso daí. Então, de repente, eu vou aproveitar esse exemplo aqui, porque existem pessoas que
ficam doentes por coincidência e sempre estão tendo, olha só, eu tô passando mal, tô com um problema, tô não sei o quê, quando na verdade o que elas estão esperando é um carinho, um afeto, que elas nunca tiveram na vida. Então, de repente, a doença surge como um caminho, uma forma dela tentar buscar um carinho, um afeto de alguém, normalmente do pai ou da mãe, ou de alguém que ela colocou nessa função de pai e de mãe. Pode ser esposo, pode ser irmão, pode ser amigo, pode ser qualquer pessoa que você pegou. Já que minha mãe e meu pai não me deram isso daqui, eu vou tentar passar para fulano essa cuia emocional. E a pessoa vai. E aí, quem estava no início da live vai ver que essa história tá assim, ó. Ele é mais, eu sou menos. Eu dependo dele para dizer qualquer coisa. A sua vida vai ser um inferno. Porque você vai viver sempre com medo, você vai viver sempre travada. Vocês não são daquela turma de que o mundo todo é doente, só vocês são normais, não. De jeito nenhum. Acho que a gente já respondeu essa. Nós eu não tenho, longe, gente, olha. Inclusive eu compartilho muito, tanto aqui no TikTok é mais em live, né? Mas na outra rede, que a gente usa muito o Story, eu compartilho muito das questões. Por exemplo, eu fiquei um tempão sem conseguir voltar a fazer exercício físico. E todo mundo precisa, tá? Não é por estética, é por saúde mesmo, inclusive, principalmente para quem tem depressão. E para quem tem ansiedade, ou quem tem essa tendência de depressão ou ansiedade, tem exercício que vai poder fazer, exercício que vai poder fazer menos, tipo de alimentação. Tem um monte de coisa que a gente precisa olhar. E eu tava sem conseguir fazer, e gente, eu falo mesmo, consegui voltar. Tanto que eu tô aqui, tipo assim, ainda tô meio dolorida, que eu voltei a fazer esse exercício agora e tal. Não tenho medo nenhum. Por quê? Justamente porque a gente, Kleber e eu, de novo, quando a gente decidiu construir o canal Manual da Vida Incrível, era também para mostrar um pouquinho da nossa jornada. Então, quem acompanha a gente desde o início já viu que a gente mudou muita coisa, já viu que a gente trocou muitas questões, que a gente já trocou com outras pessoas, que a gente já trouxe outros conceitos, novos estudos, novas coisas. Por quê? Porque a vida é um fluir. E a gente, se ficar parado aqui, não consegue. Então, a gente tem altos e tem baixos, tem altos e tem baixos. E isso é a vida, gente. Isso é natural, porque é aquela... Sabe aquele meme expectativa e realidade? O pessoal tem assim, expectativa. Eu vou entrar na terapia, eu vou ter autoconhecimento, vou não sei o quê. Pronto, a minha vida vai ser assim, uma linha retinha. Galera, não rola. Não rola. Por quê? Porque não dá pra você equilibrar tudo de uma vez. Dá pra você ir organizando aos pouquinhos e fazendo o jogo conforme a sua música. Tem alguém muito empolgado. Por sinal, música, alguém aí ligou, não sei se vocês estão ouvindo aqui, alguém animou aí. Domingão, né? Domingão. Então, o que acontece? Às vezes, a gente... Vai lá. É porque é o carro do saxofone. É o carro da música. É, o carro da música. Vai lá. Então, eu até perdi o que eu tava falando do raciocínio de... sim. Então a gente às vezes acha que a vida vai ser assim, um retinho, quando na verdade isso não... Já dizia Padre Quevedo, isso não existe. Simplesmente não dá. Eu perdi o que eu ia falar, mas eu acho que ficou a ideia. É importante, mas você estava falando a questão do fluxo da vida. A gente defende muito aqui viver, gente. Viver não quer dizer que agora você... eu entendi o que eu quero da vida. Eu tenho clareza sobre quais são os meus desejos. Eu tenho metas estabelecidas. Eu tenho projetos de vida definidos. Espero que vocês estejam gostando da música, tá? E aí eu consigo fluir. Aí agora a vida vai caminhar, eu nunca vou ter... Claro que não, gente, você está no mundo, você está com pessoas do lado que estão em outros níveis de caminhada. Então é óbvio que você vai passar por aborrecimento, você vai ter um momento que a vida vai travar, tem hora que você vai dar um passo para trás. Mas se você tem um norte definido, o que é um norte definido? Isso é importante vocês saberem. Se você sabe o que você quer da vida, quer coisa concreta, em termos de profissão, em termos de relacionamento, em termos de amizade, em termos de qualidade de vida, se você tem claro o que você quer, quando você está com isso daí, quando vem as tropeções, você levanta e fala, eu quero isso, eu quero... E isso, né? Não, eu quero felicidade, eu quero amor, eu quero saúde. Não, gente, isso é muito etéreo. O ser humano não funciona assim. O ser humano funciona com coisas claras. Pessoas que querem amor, felicidade, carinho e tudo mais, são pessoas exatamente que estão na situação que vocês estão, por exemplo, em que foram criadas com falta de função de acolhimento, que é a função que chamam de função materna, e muito menos função de direcionamento, que é caminhar para a vida e olhar para frente. Falta os dois. Então vocês não sabem o que é da vida, ficam buscando o básico, que é o acolhimento, se jogando em jogos de migalhas emocionais, de migalhas de carinho, de afeto, em relacionamentos balanceados.
A função de direcionamento, que é o que te puxa para a vida, é o imã que te leva para a vida, você olha para frente e fala assim, eu quero ter uma vida assim. Aí você tem claro o tipo de carro que você vai dirigir, o tipo de casa que você vai morar, tipo assim, valor. Eu quero um carro no valor de tanto, eu quero uma casa que vai cuidar tanto, eu quero ter tanto guardado na poupança daqui a um tempo, eu quero fazer o curso tal daqui a um tempo, vai me custar tanto. O adulto, potente, saudável, capaz, ele tem clareza do que ele quer da vida. E aí quando você tem isso claro, você flui. Aí no caminho, obviamente, vão ter os contratempos, vai ter uma hora que você vai dar uma rateada, vai ter um momento que você vai acordar meio que numa bad, mas todo dia de manhã, eu sempre falo isso aí, você acorda todo dia de manhã com 100% de life. A sua vida, você acorda todo dia, você tem 100% de life. E aí você vai vivendo o dia, e ao final do dia você está lá com 50%, 40%, você vai dormir e recarrega. Minha pergunta para você é o seguinte, o que você está fazendo dessa vida que você recebe todo dia? Você acorda todo dia pensando como você vai conseguir aquela profissão, como você vai conseguir juntar aquele dinheiro, como você vai conseguir fazer aquela viagem, o que você precisa fazer para fazer aquele curso, você acorda todo dia pensando, é mais um dia, e você gasta a sua energia preocupada com o que suas mães vai falar, com o que o chefe vai pensar, com o que você não tem clareza do que você quer, aí você pega essa energia e joga toda para trás, você joga toda para os seus problemas, para aquele negócio ali, aí você fica com um dia insatisfeita, estressada, ansiosa, incomodada, e não sabe porque a vida não flui, simplesmente porque a sua vida está assim, está um caos. Você não tem clareza do que você quer da vida, você vive dando tropeção, e isso daí não é porque você quer. Isso você foi construída para isso. Você foi configurada para isso. Por quê? Porque na história de sua vida, como você não teve nem acolhimento, nem direcionamento de uma forma saudável, você fica presa nesse jogo. E enquanto você não entender que você precisa assimilar e fazer um jogo saudável em que você assume as rédeas da sua vida, você vai continuar acordando todo dia, pegando toda a sua energia de vida e jogando para trás, jogando para os problemas, e jogando para umas coisas, em vez de pegar e caminhar em direção àquela vida foda que você pode ter. Exatamente. E olha só, a música combinou com o fundo. e tá assim... O cara ainda não esquentou no saxofone lá, né? O cara ainda não esquentou. Ai, parabéns pra vocês, muito obrigada. Obrigado. Ó, eu treinava, mas depois da depressão já era. E aí é que tá quando a gente tem o conhecimento. Lembra que eu falei que às vezes a gente enfia o pé na jaca? Mas aí a diferença é o tempo que a gente fica com aquele pé na jaca? O que acontece? Eu já tive um período de depressão. E quando eu comecei a perceber que eu, tava deixando demais os exercícios... Gente, meu exercício físico é daqueles de 15 minutos. É só pra... sabe vozinha? O meu é de vozinha. Eu falei, gente, mas nem isso eu tô querendo fazer. Não. Aí eu mesmo... Opa! Tô enfiando o pé na jaca. O que eu preciso fazer? Começar. Cara, o Kleber viu. O exercício era pra fazer, nessa velocidade assim, ó. Eu tava assim, ó. Mas é o jeito que eu dava. Então a gente precisa aprender principalmente quem tem essa coisa do perfeccionismo, e só de olhar pra sua fotinho aqui, a gente tem a questão aqui dos traços de caráter, dá pra entender. A gente trabalha também com análise corporal. Isso. Então o formato do seu corpo diz muito sobre você. Só pela sua fotinha aqui dá pra saber que você é uma pessoa que vai querer ser assim, se não for pra começar super bem, eu nem vou. E é aqui que a gente cai e se lasca todinha de verde e amarelo. Por quê? Porque geralmente a gente nunca vai achar que tá bom o suficiente. Então, a gente precisa começar a aprender a fazer Isso mesmo, isso mesmo. Aprender a fazer o melhor que a gente tem com o que a gente tem disponível hoje. O melhor que eu tinha era fazer assim. E eu sei que é uma questão de ir melhorando, de ir esquentando, entendeu? Mas é começar de alguma forma, que eu acho que esse é o passo mais difícil. Então, toda vez que você fala, eu não quero treinar, cara, eu não quero treinar, mas assim, sai na rua e olha pra árvore, com o pé descalço. Sai na rua e fala, vou atravessar a rua e vou voltar. E você, provavelmente, é movida a desafios, se desafie a atravessar a rua e voltar. E daqui a pouco você vai ver que vai ficando mais fácil, eu te prometo, porque eu passei por essa mesma experiência. Deixa eu ler mais um comentário aqui, que acho que a gente já pode ir caminhando para o encerramento aqui, mas deixa eu ler aqui, ó. Olha só, dentro daquelas questões, para quem está chegando no meio do caminho não pegou o contexto da live, a gente pegou de um post que eu coloquei aí, tá inclusive aqui no TikTok também, tá lá no Insta, tá em todas as mídias. E teve muita repercussão, muita gente mandando mensagem pra gente e tudo mais. E aí a gente tá. E a pergunta basicamente era o seguinte, eu fazia um questionamento. Você
que nunca ouviu um elogio de uma mãe, você que nunca se sentiu acolhida, como é que é viver insegura, com medo de tomar decisões, com ansiedade, com depressão, me conta. E bombou, porque realmente a gente sabe, a gente não jogou isso à toa, a gente sabia que isso daí é uma coisa que pega. E aí uma das pessoas colocou uma coisa que eu achei muito interessante aqui, um dos feedbacks que a gente teve, ela falou, foda pra caralho, entendeu? E agora tá pior. Mudei de país para ficar longe e ter paz. Ela mudou de país para se afastar da mãe. Aí ela vai lá, quer dizer, ela foi visitar e me deixa e não sei quando é que a dor passa. Um ponto muito importante. Vai cair sempre nessa história de você empurrar as coisas para debaixo do tapete. A maioria das pessoas chega assim e fala, eu vou fingir que isso não aconteceu na minha vida, ou eu vou ignorar esse problema e vou tentar viver. Isso é o modo sobrevivente, gente. No método Camada Delta a gente explica, tem 4 grandes camadas que você passa. É o modo sobrevivente, o modo confuso, o modo consciente e o modo potente. O ideal é caminhar por isso daí, tá? Você fazer. Mas a maioria das pessoas está aqui, ou no modo sobrevivente, ou quando muito no modo confuso. E você fica oscilando nesses dois aqui. Então o que acontece? Se você pega e só empurra para debaixo do tapete, aquilo não acabou. Tudo que aconteceu na tua vida está nesse momento dentro de você. E o inconsciente não tem noção de tempo. Aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade. Está vivo dentro de você como se fosse hoje. Então o que você tem que entender? Que essa visão, enquanto você não olhar para essa questão e aplicar um novo sentido, ela vai continuar te incomodando. Você pode mudar de planeta, você pode ir para outro universo. A sua mãe vai estar sempre atrás de você com esse dedo apontando para você na tua cabeça. Então, enquanto você não resolver a questão dentro de si, você vai viver refém do medo, da culpa, insegura, incapaz de tomar decisões, travando na vida, se sentindo uma impostora, se sentindo uma falsa, se sentindo menos do que você é de verdade. É verdade. Antes feito do que perfeito, estou tentando. E o Kleber sempre fala isso pra mim, né? E eu, como boa perfeccionista que sou, falo, quero te bater quando você me fala esse negócio. Mas no fundo eu sei que é verdade. Eu prometi que ia fazer, mas sabe quando você sabe que tá caindo de novo? Eu sei, e eu tenho uma proposta pra te fazer. Vamos combinar, me chama no direct e todo dia a gente vai atravessar a rua juntas se você quiser. Se você topar. Me chama lá e fala assim, Agatha, você me prometeu e aí eu vou fazer um story todo dia atravessando a rua junto com você, se você topar. Me chama lá se você quiser, tá bom? São os pequenos passos, gente. Meu desafio hoje é tomar uma cerveja, tomara que eu consiga. Como é que resolve? Tomando cerveja. Tomando uma cerveja. Decidindo e tomando. E aliás, é muito gostoso. Gente, eu trabalhava com... Eu tinha um beer truck, né? E... Bem lá atrás. Bem lá atrás, quando eu conheci o Kleber. Lá atrás. E durante um tempo, você falou isso de brincadeira, eu acho, espero. Mas durante um tempo o meu desafio era assim, sair tomar uma cerveja com minhas amigas. Vocês acreditam nisso? Por quê? Porque às vezes a gente tá tão... E eu fico, gente, eu sou introvertida, então a interação muito intensa, ela me deixa cansada. O Kleber é introvertido, mas ele é menos do que eu. Então, às vezes, o meu desafio era isso, porque eu falava, ai, gente, que preguiça, vou tomar na minha casa. Vocês tomam na sua, entendeu? Mas o Kleber provavelmente ia introduzir um assunto que é assim, o adulto ele faz o que precisa ser feito. Então, por exemplo, meu desafio é tomar uma cerveja, já tá gelando lá na geladeira, meu filho? Já escolheu qual cerveja que você vai tomar hoje? Eu já tenho uma garrafa de vinho gelando bem aqui, assim que terminar essa live, é macarrão e um vinho. Aliás, o macarrão do Kleber, gente, ó, delícia. O adulto tem clareza do que ele quer da vida, inclusive nas pequenas coisas. É o que eu falei em outro momento da live, não sei quem estava aqui no momento, mas se você acorda de manhã com clareza do que você quer da vida, você consegue dar passos em direção aos seus objetivos. Agora, se você acorda, eu não sei bem o que eu vou fazer, a sua vida só mostra que está num caos. Então, eu e a Agatha, nós temos muito claro o que a gente deseja individualmente. Eu quero isso para mim, ela quer isso para ela, e a gente como casal, o que a gente deseja para o relacionamento. Porque a gente defende aqui no Manual da Vida Incrível que um relacionamento é feito de um inteiro mais um inteiro que se soma e forma um terceiro elemento, que não é neném não, tá? É o casamento, o relacionamento. Então, uma pessoa inteira, isso é um relacionamento saudável, se junta com uma pessoa inteira e vão juntos para a vida. Isso aí é o que acontece na prática? Não, gente. A gente deu muita cabeçada, a gente ralou pra caramba para entender isso daí e começar a aplicar. Tanto é que no nosso curso lá do Manual da Vida Incrível, que usa o método da Camada Delta, a gente vai passar para vocês exatamente isso. Tudo que a gente experienciou e que nos permitiu mudar a nossa vida para uma vida muito melhor,
a gente chegou e falou, tem como a gente passar isso para as outras pessoas. Tem como as pessoas olharem para si e entenderem que aquela mãe que ela teve, que foi uma mãe que de repente não deu tanto carinho, não elogiava, não falava, não dava carinho, não dava afeto, era uma mãe que você estava sempre na expectativa do que fazer e você só ouvia recriminação, desmerecimento, invalidação. Essa mãe aí, ela deu o que ela podia. E se você for esperar que hoje essa senhorinha aí que está do lado vai mudar isso aí, deixa eu te dizer um negócio, ela não vai mudar, a não ser que ela faça nosso curso. Aí se ela fizer nosso curso, ela vai mudar. Se ela não vai, por que ela não vai mudar? Porque ela é desse jeito. Ela aprendeu assim, gente. Enquanto você estiver na expectativa de que ela vai um dia reconhecer isso daí, você vai estar presa nesse jogo. Então o que você tem que entender? Não é dar uma banana para pai e para mãe. É você entender qual é a sua função a partir de agora. É você tentar ser inteira. Porque hoje em dia você não é inteira, como eu também não sou inteiro nem nada, mas a gente está sempre em busca de ser a nossa melhor versão, vamos chamar assim, né? É uma coisa que é meio clichê, mas que fica assim. É sempre estar melhor. E aí, tentando ser inteiro aqui, ela inteira, o relacionamento só ganha. Porque eu não vou buscar na Ágata, eu na minha infância não tinha elogios, eu não tinha carinho. Tudo eu não que tinha. Ele vai fazer... Diz que me ama, diz que me quer, diz que eu sou legal, diz que você me acha especial. Se eu fico com essa cuia emocional pra cima dela, eu joguei toda a responsabilidade da minha felicidade na mão dela. Até porque a gente sabe também qual é a linguagem de amor um do outro. E, por exemplo, eu tenho mais a necessidade de elogio do que Kleber. Mas isso é um problema meu. Entendeu? Então, ele vai me elogiar quando ele se sentir à vontade pra isso. Até porque, se ele me elogia só porque eu quero, que horas que eu vou achar que isso é verdade? Exato. Fica uma coisa inválida. E aí, então, gente, com isso vocês têm que começar o quê? Tendo clareza do que aconteceu na sua vida e como isso afeta hoje, você começa a pensar no futuro. Qual é o mundo que eu quero para mim? Primeiro você pensa em você. Faz o seguinte, resolve primeiro o seu CPF. Depois, se você tiver com alguém do seu lado no relacionamento, você dá a oportunidade da pessoa resolver o problema. Porque você não é salvadora nem é mãe de ninguém. Você fala, tem essa galera aqui, dá uma seguida. Então você resolve o seu CPF, dá a oportunidade da pessoa resolver o CPF dela e depois vocês pensam em mudar o CEP de vocês ou mudar outras pessoas. Resolve primeiro a sua história. Então você começa a olhar quais são os seus desejos. O que você quer da vida, o que você quer em termos de profissão, o que você quer em termos de estudo, o que você quer em termos de patrimônio. E é com número, é com data. Eu quero daqui a 10 anos ter R$1 milhão na conta. Eu quero daqui a 5 anos ter uma casa no valor de X. Eu quero daqui a 1 ano ter juntado, sei lá, X mil reais que eu quero fazer uma viagem, eu quero pagar um curso. Vocês têm que ter claro o que vocês querem na vida. Porque senão vocês ficam dando cabeçada. Por quê? Porque lá a função de acolhimento não foi dada direcionamento e vocês ainda continuam ainda reféns disso. Tem que aplicar isso aí, se achar, e aí vocês dizendo o seguinte, o que eu posso fazer para eu cuidar de mim? Isso. Eu garantir a minha autossuficiência, eu garantir a minha capacidade de ter autonomia emocional. E aí eu não vou ficar com cuia dizendo, Agatha diz que me ama, diz que eu sou legal, diz que eu sou especial, diz que eu sou uma pessoa inteligente, diz que eu sou uma pessoa não sei o quê. Mas ele tá, gente, tudo isso. Obrigado. Mas é o que acontece, não pode ficar com essa história, porque senão você está delegando para outra responsabilidade. E sabe quando é que essa pessoa vai te colocar como prioridade na lista dela? Nunca! Do mesmo jeito que a sua mãe, quando era lá atrás, não te colocou como prioridade na lista dela. E não vai te colocar hoje. Então você tem que começar a entender isso daí para organizar a sua vida. E aí você passa a administrar o medo e a culpa e você consegue caminhar. Não vou sentir mais medo e culpa? Claro que vai sentir. Claro, você é ser humano. Só que você vai se apresentar às situações, vai ver se está com medo, vai ver se está sentindo culpa e vai ver o que eu posso fazer de bom. O que é melhor para mim. Isso. Olha que legal. Eu vou fazer minha unha e cabelo, eu tô saindo em meia hora, meu desafio é me arrumar. Que legal! Olha, isso é tão legal de ver, porque durante um tempo esse também foi meu desafio, tá bom? Então, é muito legal. Boa tarde, eu tomo remédio para problema de pânico, eu estou melhorando, mas às vezes eu choro todo dia. Não sei, dá uma maratonada no nosso canal, mas é importante ter um acompanhamento profissional também, né? Deixa eu fazer um convite aqui para vocês que estão aqui no TikTok, tá? Que aliás está bombando aqui, né? Muito. A galera do Instagram é muito desanimada, vocês pulam aqui pro TikTok. Vocês que estão aqui no TikTok, deixa eu explicar um negócio a vocês. Vocês querem aprender mais e conteúdo na faixa, sem precisar nada, tipo live desse conteúdo e tudo mais. Nós temos mais de 60 lives, não estão todas mais disponíveis, simplesmente pelo fato de que a gente está tirando live, inclusive porque tem live nossa que é uma aula. Isso. E aí nós pegamos essas aulas, que são aulas, e colocamos em algum produto nosso. Mas se você quer aprender mais
como você desenvolver essa autonomia emocional, como você aprender a ter autossuficiência, você olhar para você e você conseguir administrar o medo e a culpa, você pega, vai lá no Insta, ok? Entra agora, digita Manual da Vida Incrível, porque o Manual da Vida Incrível tá lá. Você vai ver um monte de conteúdo, live, gente. pode olhar, porque vai ter um monte de coisa. Quer saber mais sobre a gente? Clica lá na bio, vai lá no perfil, tem mais coisa, tem uma aula da Águida, por exemplo, que explica o método Kamata Delta. A gente tem muito conteúdo, inclusive no YouTube. Você que gosta de assistir no 2x, ok? Vai lá pro YouTube, que a gente tem um monte de live lá no canal. Então, consumam o nosso material, porque a gente atende, a gente dá palestra, a gente dá curso e tudo mais, mas nós damos muito conteúdo gratuito. Muito, gente. Muito conteúdo tem gratuito. Mais de 60 lives lá. Só de live. Fala comigo. Então, consuma o nosso conteúdo, porque não é porque a gente é legal não, gente. É porque nós temos uma forma de você conseguir caminhar na vida e não ficar refém dessa história de que eu não recebi elogio da minha mãe, nunca vi nada e hoje em dia minha vida é uma droga. Por que é? Porque eu estou insegura, porque eu não consigo fazer um monte de coisa e eu me sinto um lixo, eu me sinto impostora. E não é a única forma, mas foi a forma que a gente encontrou mais fácil, rápida, e eu não vou dizer indolor porque dói descobrir determinadas coisas, mas eu garanto que é libertador, tá bom? Introvertidos são mais inteligentes. É verdade isso? Tem estudo disso? Não sei. Tem introvertidos? Eu vou assumir isso porque eu sou introvertido e eu quero ser mais inteligente. Ok. Já separaram? Sim, não sei se você está falando de relacionamento, né? Kleber já separou de casamento, Kleber já. De relacionamento longo, mas que não era casamento, eu também já, tá bom? Bom comentário. Inclusive sou pai de 2 filhas. Isso, maravilhosas. Tá bom? Já tive essa. Fazer o quê? Quando a pessoa não liga mais para elogios e carinho. Tô indo beber cerveja, obrigado, vocês me ajudaram. A gente sempre possível. Sempre as ordens, divida com a gente, por favor. Tá? Abra a cerveja, posta lá no story e marca Manual da Vida Incrível, que eu quero saber qual que você gosta. Qual que você gosta. Já tive essa fase. Quando a pessoa não liga mais para elogios e carinho. Não é que a pessoa não liga mais para elogios e carinhos. Acho que no fundo todo mundo gosta. Mas a forma como isso é colocado, às vezes é colocado como uma grande imposição pro outro. Você precisa me elogiar. Não. Como é que eu posso falar? Isso também a gente explica no curso, tá? Como você trocar com a pessoa. Posso falar, claro, eu me sinto muito bem quando você me elogia. Então, se você tiver algo positivo pra me dizer, não guarda pra você não, pode me falar, tá bom? Que eu gosto. Inclusive serve pra vocês aí também. Eu gosto mesmo. Então, quando eu não ligo, é sinal de que eu parei de depositar coisas naquela pessoa, mas se eu só tô com aquela pessoa no momento que eu me interesso pelos elogios e pela coisa de carinho que ela pode me dar, a partir do momento que ela não dá mais e eu não ligo... Como é que faz? Como é que faz, entendeu? Então a gente tem que entender o que liga a gente naquela relação. Tem um detalhe também que eu queria colocar, o seguinte, às vezes, tá bom? Às vezes, a linguagem de amor dela, ou dele, não sei quem colocou aí, é diferença sua. Isso é muito comum nos relacionamentos. Tem gente que é mais do gesto, de mostrar carinho através de gesto. Tem gente que é mais de ouvir, tem gente que quer te dar presente. Então você tem que entender qual é a sua linguagem do amor, qual é a linguagem do amor deles, pra ver como é que funciona isso daí. O do Kleber é trazer várias coisas pra falar. Eu comi assim, ó. Gente, eu tomei uma água e falei, nossa, que água gostosa. Aí o Kleber vai lá no mercado e traz 80 águas daquela, entendeu? São atos de serviço. São 5, pra quem quiser, depois pesquisa na internet, 5 linguagens do amor. São 5 linguagens, são 5 formas diferentes que as pessoas têm de demonstrar e de receber o carinho, o afeto e o amor. Então, às vezes, a sua linguagem de amor é diferente do par. E se o par não entende isso, dá uma merda. Porque, você nunca me elogia, não sei o quê, porque ela precisa de palavras de afirmação. E ele tá lá fazendo 1000 coisas pra ela, achando que tá agradando e tudo mais, ela fala, mas eu estou sempre comprando coisa para você, eu estou sempre aqui fazendo, você tá com um problema que eu estou trazendo coisa. Então, se a linguagem não funciona, não adianta. Então você tem que entender também sobre as linguagens do amor. Vai pesquisar depois. Tem um livro que eu esqueci o nome do autor. Isso é Gary, não sei o que, esqueci o nome dele. Esse livro é muito legal. Então, quando você vai lendo, ele vai até te explicando os tipos, né? Porque assim, eu acho que a grande sacada e o grande pulo do gato das 5 linguagens do amor é o que o Kleber falou. Descobrir qual que é do meu parceiro. E comunicar pro meu parceiro como que eu me sinto amada. Porque imagina, o meu é palavra de afirmação e o do Kleber é atos de serviço. Do que adianta eu ficar afirmando pra ele? Porque pra ele isso aqui
Não é nada. Não adianta nada. Não adianta nada. E pra ele ficar só me trazendo coisas, também não adianta nada. Agora, a gente tem o conhecimento. Então, quando ele me traz coisa, eu reconheço isso. E quando eu elogio ele reconhece. Mas, na medida do possível, a gente faz assim, poxa, o que eu posso fazer por você? Sim. E o Kleber fala elogios que eu gosto de ouvir pra mim. Então, quando a gente tem essa sacada, a nossa relação com o parceiro, gente... Muda de nível. É assim, Muda de nível. É outro nível. Outra história. Então, isso é só um ponto, né? Mas assim, ter clareza, tá? Parar de... Já viu aqueles vídeos de reverse, de reverso? Que você grava o vídeo e vai voltando pra trás assim? Às vezes a gente tá fazendo isso na vida. Parece que a gente tá caminhando pra frente, mas na verdade a gente tá no reverse aqui, ó. No moonwalking. Então, a gente tende a andar achando que tá caminhando pra frente, mas a gente tá olhando pra trás. Então, se a gente tá fazendo muito isso, a gente vai tropeçar muito mais. Então, a gente precisa ter clareza, a gente precisa entender o que aconteceu comigo e entender o que fazer com o que aconteceu comigo para que a gente não fique dando tantos tropeções. Que delícia almoçar ouvindo vocês. Oi, Elia, você tá por aqui. Muito bom. Ela é nossa aluna. Gostei de vocês, muito leves. Beleza. Obrigada. A ideia do canal é essa, tá? Pra quem tá vendo. Até a gente já tá na fase de encerramento aqui. Dói, mas com o tempo vira superação, exatamente. O que vocês têm que entender? O canal do Manual da Vida Incrível tem um diferencial aqui que a gente já ouviu de várias pessoas. Várias pessoas que chamam a gente e falam, cara, vocês conseguem fazer o seguinte. Vocês conseguem pegar temas complexos, temas densos, temas às vezes até que as pessoas se confundem e vocês conseguem simplificar isso daí, as pessoas conseguem entender de uma forma bem didática, porque vocês dão um exemplo, vocês trazem para situações reais, vocês mostram o que acontece. E isso é uma vantagem, por isso quando a gente fez o canal, o Manual da Vida Incrível, foi isso, a gente falou, a gente sabe muita coisa, a gente estudou muito. Mas a gente falou, mas não tinha eu aqui fazer um canal para terapeuta. Eu quero falar com você. Você que está no dia a dia aí com problema de insegurança. Você que está no dia a dia aí e que está travando, que não sabe o que vai fazer da sua vida. A nossa ideia é falar com vocês. Por quê? Porque vocês é que estão sofrendo. E esse conhecimento foi tão revolucionário pra gente, foi tão foda, foi tão assim que ele falou, cara, a gente não pode falar com isso pra gente. Isso é uma coisa que pode. A gente como terapeuta notou isso individualmente, nos nossos atendimentos, que a gente levou para os nossos atendimentos, e a coisa foi acontecendo. Então, assim, a gente quis muito. Então, o canal é para vocês, o canal é para você entender de uma maneira simples e direta como é que funciona. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para você que curtiu aqui e tudo mais, chama o pessoal para assistir o nosso canal. Exatamente. Pede para os colegas para maratonar nosso canal. Quero atendimento. Chama a gente no direct, porque às vezes a gente não consegue falar, porque senão eu ia lá e chamava você. Chama aí no direct. Chama no direct que a gente te explica como é que funciona, tá bom? Se não conseguir aqui no TikTok, vai lá no Insta, Manual da Vida Incrível, chama aí no dia, assistir a live de vocês, eu queria conversar. A gente faz atendimento individual, a gente tem curso, e tem um monte de coisa, tá bom? E também tem um monte de conteúdo pra vocês usarem. Conteúdo incrível para a construção de indivíduos saudáveis nesse planeta também. Obrigada! Obrigado. Gente, é isso. Agradecemos demais a presença de vocês. Kleber vai comer macarrão, mas eu estou dedicada e vou comer frango. Escolhas. Do adulto, olha, pra realidade. Fazer o que precisa ser feito, gente. Fazer o que precisa ser feito. De novo, né, sobre a história da questão da depressão, às vezes se a gente exagera muito em determinados alimentos, a gente acaba caindo. Então, assim, tudo é um equilíbrio, né? Então, hoje a gente fala muito da função, hoje eu sou pai de mim mesma e mãe de mim mesma. Então, eu como minha filha, né, como filha de mim mesma, eu fico, eu quero macarrão. Mas eu falei, poxa, mas aí se eu comer macarrão, eu não vou poder tomar cerveja. Mas aí eu quero mais a cerveja ou o macarrão? Eu quero uma cervejinha, que hoje é domingo e tal, não sei o que. Então tá, então eu vou tomar uma cerveja e vou comer frango. Tá tudo certo. Então, comecem a pensar nesse tipo de escolha que vocês vêm fazendo, porque a vida vai ficando muito mais leve, muito mais gostosa e você vai começando a ter resultados com mais frequências e consistência e constância, tá bom? Beleza, gente? Então,
Beijo pra beijo, vocês um queijo. e até a próxima oportunidade. Fiquem ligados que as nossas lives agora não tem horário não. A gente chega em... É o dia que dá.